já anunciadas pelo governo trabalhista. Renato, como a gente viu nas manchetes dos jornais ingleses, quem usa telefone celular aqui na Inglaterra vai ter um novo imposto para pagar. Essa é uma das medidas do governo Tony Blair que estão sendo divulgadas hoje no discurso da rainha na abertura do parlamento. As prioridades são educação, saúde e combate ao crime. Mas o governo trabalhista também anuncia a criação de um salário mínimo para os ingleses, investimentos na previdência social e a devolução da autonomia política à Escócia e ao país de Gales. A abertura do parlamento é uma das cerimônias mais tradicionais da Inglaterra. A rainha chega de carruagem, entra na Casa dos Lordes usando manto e coroa e segue para o trono. Um representante é enviado à Casa dos Comuns, onde ficam os deputados, mas eles lhe fecham a porta rispidamente. O gesto representa a independência dos dois poderes. O representante, então, bate 3 vezes a porta, pedindo permissão para entrar e convida os deputados a ouvir a rainha na Casa dos Lordes. Eles saem em fila, conservadores e trabalhistas lado a lado. No trono, junto ao marido, a rainha leu o discurso com as propostas do governo. Logo no começo, ela fez uma referência aos encontros que vai ter com chefes de Estado estrangeiros. O primeiro a ser mencionado foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que virá à Inglaterra em dezembro. By His Excellency the President of Brazil in December. Depois da cerimônia de abertura do parlamento, o primeiro-ministro Tony Blair vai fazer um discurso aos deputados na Casa dos Comuns, destacando que em apenas 2 semanas o governo trabalhista já estabeleceu novos rumos e trouxe nova esperança para a Inglaterra. Leilane. Final feliz para um drama familiar nos Estados Unidos. A atriz dinamarquesa Annette Sorensen, que deixou a filha Liv do lado de fora de um restaurante em Nova York, conseguiu de volta a guarda da menina. A polícia americana tinha levado Liv para a casa de pais adotivos, acusando a mãe de negligência. Mas, pelo visto, convenceu-se do argumento da atriz. Na Dinamarca, por incrível que pareça, é comum deixar as crianças do lado de fora dos restaurantes, mesmo no frio. Pelo sim, pelo não, a atriz e a filha Liv vão receber visitas periódicas de assistentes sociais. Tropas da Turquia entraram essa madrugada em território iraquiano sem a permissão do governo do Iraque. As primeiras informações são de que um ataque separatista curdo tem bases no norte do Iraque. As tropas da Turquia estão avançando com tanques e artilharia pesada. Um porta-voz do governo do Iraque exigiu agora há pouco a retirada imediata das tropas turcas. O Flamengo vence o Palmeiras e está na final da Copa do Brasil. E antes da boa mesa, como o Renato Machado, guarda segredos que podem surpreender. Mesmo os mais experientes gourmets podem acabar caindo de amores por um simples sanduíche. Na coluna A Arte da Mesa, Sandra Moreira revela que também na cozinha as melhores aventuras podem acontecer a qualquer momento. You are a human affront to all women, and I am a woman. Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining. How do you know that they're really? What are you saying? That they fake orgasm? It's possible. Get out of here. Why? Most women at one time or another have faked it. You don't think that I could tell the difference? No. Get out of here. Oh. You okay? Oh. 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 Oh, God. Oh. Yes. 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 Oh, God. Oh. I'll have what she's having. Bom, e quem não quer? Mas seria um simples sanduíche capaz de provocar tantas emoções? Certamente que não para o inventor dele, o Lord inglês, que não era um apreciador da comida. Lord Sandwich era viciado em jogo e jamais admitia largar as cartas para ficar diante de talheres, de um prato de comida, por melhor que fosse. Mas a invenção deu certo. O sanduíche ganhou o mundo. É divertido, é rápido, é prático, é fácil de fazer. Mas prazer? Prazer mesmo? Será que dá?
Sanduíche sem cara de fast food. Para comer sem pressa e na companhia de um bom vinho, dá prazer, sim. Por que não? Oh, say, see, bon. Love was said in France. Bares com vinho e comidinhas espertas eram um privilégio de Paris, os chamados bar à vin. Nova York adorou a ideia e agora, graças à abertura de mercado, chegaram ao Brasil as máquinas que conservam o vinho. O truque é simples e curioso, como o sorriso maroto de Meg Ryan, a sede do filme. Oh, say, see, bon. Love was said in France. As garrafas ficam nessa espécie de armário climatizado, que mantém o frescor do vinho. Cada uma delas é ligada a um tubo de borracha e a uma bomba de azoto, um gás inerte que preenche o vazio da garrafa na medida em que desce o nível do vinho. Sem oxigênio, não há oxidação. O vinho não perde perfume, não perde o sabor, não vira vinagre. Vinhos de Portugal e Espanha, de 4 regiões da Itália e 5 da França, acompanham o menu elaborado pelo chefe Emmanuel Bassolet e executado por Daniela Gorski, e que inclui os espertíssimos sanduíches. A ciabatta, este pão italiano, gosta da mortadela com raspinhas de limão e pistache e da companhia de um tinto. A baguete com gergelim recebe o foie gras e a alface americana e faz par com um branco perfumado. Para a sobremesa, o ouro do vinho santo, que desde os velhos tempos da Sereníssima Veneza abençoa a torta de amêndoas e mel. Se aquela vizinha de mesa de Harry e Sally, no barzinho do Brooklyn, tivesse provado esse prazer, era capaz de fazer um escândalo, e bem maior que o da Meg Ryan. Oh, God. Yes, c'est bon. I'll say to you, like the French people do, Mama, it's so good. É mesmo, Sandra, é uma verdade. Quando se está apaixonado, ou melhor, quando começam os romances, tudo ganha um sabor que a gente não esquece, mesmo o sanduíche. Só que à medida que a gente amadurece, a gente prepara os sanduíches de uma forma cada vez melhor, porque achamos que os nossos amores maduros são cada vez mais refinados, cada vez mais o resultado de uma escolha pensada e sábia. Quer dizer, então que você se renderia a um sanduíche? Sim, sem dúvida. De tempos em tempos, grandes colecionadores resolvem se desfazer de um de seus tesouros. Alguns porque precisam de dinheiro, outros por falta de espaço para guardar as coleções. No mês que vem, o restaurante Maxims Paris vai leiloar 8.000 garrafas de vinho. São preciosidades que vão estar ao alcance de muito pouca gente. O Maxims é um dos restaurantes mais chiques de Paris e há pouco mais de 10 anos foi comprado pelo estilista Pierre Cardin. É ele quem está promovendo o leilão que vai pôr no mercado alguns dos melhores e mais raros vinhos do mundo. Joias como este Barão Rothschild de 1945, uma safra de excelente qualidade. A garrafa tem um rótulo comemorativo da vitória da Segunda Guerra Mundial e deve alcançar um preço altíssimo no leilão. Há também este Armagnac de 1850 e um Cognac de 1830. Orgulhoso, Pierre Cardin mostra mais preciosidades de sua coleção. Uma garrafa de Chateau Margaux de 1908 e um champanhe Lançon de 1945. Ele explica que vai levar a leilão
8.000 das 120.000 garrafas da coleção do Maxims porque precisa de espaço. Muitos desses vinhos são insubstituíveis, mas depois de um certo tempo, o sabor pode começar a se alterar. Pierre Cardin não quer correr o risco de ver suas relíquias avinagrando de graça. E os colecionadores não têm muitas oportunidades de encontrar tantas maravilhas ao mesmo tempo. A faxina milionária na adega do Maxims de Paris promete ser um excelente negócio para os dois lados. Que beleza, hein? Que tesouro. Aqui o vinho importado pode estar com os dias contados. Uma portaria esquisita do Ministério da Agricultura, que entra em vigor depois de amanhã, obriga o produtor lá a preencher diversos formulários com dados absurdos. Até o material usado na fabricação do vinho tem que ser detalhado pelo produtor. O pequeno produtor lá de fora não vai querer se dar o trabalho de preencher toda essa papelada do Brasil. O grande produtor de vinho barato, esse sim que ameaça o vinho brasileiro, vai continuar vendendo para cá. A portaria é um enigma. Ninguém sabe quem vai se beneficiar, nem para que tudo isso. Mas quem vai se prejudicar são os que gostam dos bons vinhos, né? O consumidor e o pequeno produtor, é verdade. E o próprio vinho vai ser prejudicado. O traço, as cores fortes e a criatividade de Pablo Picasso sempre encantaram o público. Multidões fazem filas nos museus para estar diante de seus quadros. Em Washington, a exposição sobre a primeira fase da pintura de Pablo Picasso comprova esse fenômeno na arte. O pintor se tornou tão querido e popular quanto os astros de rock. Velhos e crianças, adultos e jovens, famílias inteiras. Picasso é um sucesso com gente de toda a idade. Ele era um fenômeno, acha essa senhora. Esse jovem gosta de Picasso porque ele jogou a arte para o futuro. Com Picasso, a gente aprende a ver as coisas de maneira diferente, diz esta mãe. Para este rapaz, Picasso reflete os sentimentos melhor do que ninguém. Como explicar tanta popularidade? É um fenômeno, diz Jeffrey Wise, um dos organizadores da mostra. Tanto a arte quanto a vida de Picasso são fascinantes e não dá para separar uma da outra. Ele definiu o que entendemos por arte moderna. Todo mundo conhece Picasso, até quem não liga para a arte. A exposição se dedica às primeiras fases de Picasso, de 1892 a 1906. É um período rico de um jovem com um talento extraordinário. As obras vão da época em que ele era estudante na Espanha até o fim da juventude, quando se mudou para Paris. A exposição tem uma surpresa para os fãs de Picasso. No começo, ele imitou os grandes mestres. A tourada, no estilo de Degas. Um retrato no estilo de Van Gogh. Um pouco de Toulouse-Lautrec. El Greco. Monet. Steinlen e até Velázquez. Mas foram fases curtas, explica Jeffrey. Picasso logo encontrou o próprio estilo. E aí sim, ele é que passaria a ser imitado. As 125 pinturas, esculturas, desenhos e gravuras desta exposição representam apenas uma pequena parte de um período curto, 14 anos. Se Picasso tivesse parado em 1906, já seria genial. Mas ele continuou criando e revolucionando a arte até a morte em 1977. Na verdade, acho que ele não imitava, né? Ele devia se divertir, exercitando os diversos estilos. É verdade. Essa é a parte figurativa da criação de Picasso. Mas é uma coisa, a gente vendo mesmo essa parte figurativa, Picasso não é só arte, é civilização. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que a Executiva Nacional do PFL se reúne agora de manhã para analisar as denúncias de compra de votos de deputados para a aprovação da emenda da reeleição e discutir a cassação do mandato dos envolvidos. O jornal Folha de São Paulo divulga na edição de hoje novas denúncias que envolvem o ministro Sérgio Mota no caso da venda de votos. Hoje à tarde começa no Rio o julgamento de Paula Tomás, acusada do assassinato da atriz Daniela Pérez há 4 anos. Nós voltamos amanhã, às 7h30. Tenham um bom dia. Aproveite bem o seu dia. Amanhã nós nos encontramos.
Dia Brasil. Oferecimento Banco Boa Vista. Todo dia é um bom dia para investir no Boa Vista. A Eletrobras está completando 35 anos. Neste período, ela aumentou em 10 vezes a anos de idade. Para a aprovação da emenda da reeleição. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que as reformas têm que ser votadas e que a avaliação de denúncias compete à Câmara dos Deputados. A oposição pede uma CPI para investigar essas denúncias. Os parlamentares acham que conseguem os votos necessários para a instalação da comissão, que vai ser mista da Câmara e do Senado. O PFL se reúne hoje, agora de manhã, para decidir a expulsão do deputado Ronivon Santiago do Acre, que está sendo acusado de vender o voto por R$200 mil. E está marcado para 1h da tarde de hoje o julgamento de Paula Tomás, acusada do assassinato da atriz Daniela Pérez. Um novo laudo reforça a tese de que a morte da estilista Zuzu Ângelo, 20 anos atrás, não foi um acidente. Outros nomes, detalhes e suspeitos complicam a situação dos envolvidos no escândalo da corrupção da arbitragem. O Flamengo vence o Palmeiras e está na final da Copa do Brasil. E mais. Na coluna A Arte da Mesa, Sandra Moreira revela o poder de um simples sanduíche. Uma comidinha rápida que, bem acompanhada, pode levar qualquer um à loucura. Nervosismo, preocupação e boatos. Assim foram o dia e a noite ontem nos corredores do Congresso. E na edição de hoje, o jornal Folha de São Paulo traz a reprodução de novas gravações. Numa delas, o deputado João Maia, do PFL do Acre, envolve o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, no caso da compra de votos para a aprovação da emenda da reeleição. Vamos a Brasília com o Luiz Carlos Braga. Braga, a base de apoio do governo quer uma ação imediata para evitar um estrago grande causado por essa denúncia de compra de votos, é isso? Pois é, Renato, a base do governo, está exigindo isso, essa punição exemplar, essa punição imediata, e o governo vai ter que tomar alguma medida para poder sair pouco menos machucado, vamos dizer assim. A realidade é que a denúncia de que 5 deputados do Acre teriam recebido R$200 mil para votar a favor da reeleição pode terminar em CPI, mais uma. A Câmara já instalou uma comissão de sindicância que pode até sugerir a cassação dos mandatos dos acusados. Dia nervoso no Congresso. Os deputados acusados de receber suborno para votar a favor da reeleição passaram horas se defendendo e negando as acusações. Os líderes governistas avaliam que, por enquanto, as denúncias não comprometem as reformas nem a emenda da reeleição que está no Senado. O Congresso só ficará arranhado se não tomar providências. Providências estão sendo tomadas. A comissão de sindicância, que pode sugerir a cassação dos mandatos dos 5 deputados, já está trabalhando, mas tem poderes limitados. A principal prova das denúncias, a fita da gravação, nem chegou às mãos dos deputados. Se a Folha negar a fita, nós vamos convocar o jornalista que foi o responsável pela reportagem. A oposição trabalha em outra frente, já conta as assinaturas para a instalação de uma CPI. Para instalar uma CPI na Câmara são necessárias 171 assinaturas. A oposição acha fácil, mas existe uma fila de pedidos de CPIs na casa. Para que uma comissão comece a trabalhar já, além das assinaturas dos deputados, a oposição vai ter de recolher 27 assinaturas de senadores. Não tem por que os senadores não assinarem, até porque se o governo os orientar para que não assine o pedido de CPI, evidentemente traria a dúvida de que querem esconder alguma coisa. O presidente é favorável que as acusações sejam inteiramente apuradas e, se houver responsáveis, que eles sejam punidos. O presidente Fernando Henrique disse ainda, através do porta-voz Sérgio Amaral, que não tem conhecimento de qualquer fato que comprometa a votação da emenda da reeleição na Câmara e nem de indícios que comprometam o governo. Segundo ele, não é função do governo interpretar as denúncias de que deputados teriam recebido dinheiro para votar a favor da reeleição e que a Comissão de Justiça da Câmara é quem tem que fazer isso. Para o presidente, as reformas devem ser votadas independente da situação que estiver à base do governo.
Os deputados devem assumir suas responsabilidades. E por falar em lei e responsabilidade, agora é lei. O preconceito de raça e religião passa a ser considerado crime inafiançável. É cadeia mesmo. Ele não escolhe lugar nem condição social. Quem sente na pele o preconceito garante. Está em toda parte. Mesmo a senadora da República se diz vítima de discriminação. Na medida em que o negro tem uma ascensão social, mais discriminado ele é, porque ele é um atrevido, ele é um ousado, é aquele que está realmente ocupando um espaço que não é dele, mas que é. Além do preconceito contra raça e cor, o novo texto pune também a discriminação contra etnia, origem e religião. A pena é de 1 a 3 anos de prisão. Aquele fato que nós tivemos há um ano e pouco atrás, do pastor chutando a santa, se tivesse essa lei em voga, ele seria punido mais rapidamente. A lei também prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem fabricar, comercializar ou veicular a cruz suástica para propaganda nazista. A nova lei também muda o Código Penal. O que hoje é injúria passa a ser considerado crime inafiançável. É cadeia mesmo. Por exemplo, se alguém dizer, esse português burro, é uma forma de discriminação pela sua origem. Vai dar cadeia, reclusão. Judeu ladrão ou negro safado, todos vão para a cadeia quem usar esse tipo de ofensa ao cidadão. Bom, e a gente tem que voltar a falar desse novo escândalo envolvendo parlamentares. A Executiva Nacional do PFL vai se reunir hoje às 11 da manhã para avaliar as denúncias de que 4 deputados do partido e outro do PMDB teriam recebido R$200 mil para votar a favor da emenda da reeleição. Cassação é uma decisão política e já foi articulada pela cúpula do PFL e os líderes da base governista, com consentimento do Palácio do Planalto. A cassação deve acontecer logo depois dos 7 dias de prazo dados pelo presidente da Câmara, Michel Temer, para que a comissão de sindicância apure as denúncias. E tem aqui uma notícia de última hora. 600 trabalhadores rurais que participam do 4º Grito da Terra aqui em Brasília invadiram às 6 da manhã, agora há pouco, o gabinete do ministro do Planejamento, Antônio Candir, e outras dependências do Ministério do Planejamento. O grupo pretende entregar uma pauta de reivindicações ao governo. Renato, mais essa aí para o governo segurar, mais essa aí de última hora. E tem até uma informação de que os manifestantes soltaram um porco dentro do gabinete do ministro. Essa mania das invasões, sem terra, agora será sem ministério também. Essa prática das invasões não é, talvez, o caminho mais adequado para se negociar uma solução para a crise dos sem terra. Mas a investigação sobre a suposta compra de votos a favor da reeleição é destaque hoje em alguns dos principais jornais do país. À tarde da Bahia, deputado que vendeu voto pode ser cassado. Em Curitiba, Gazeta do Povo, venda de voto pode levar à cassação. Jornal de Brasília, Câmara investiga compra dos votos dos parlamentares. Jornal do Brasil, Amazonino, governador do Amazonas, persuadiu 16 a aprovar a reeleição. Folha de São Paulo, nova fita liga Sérgio Mota à compra de voto para a reeleição. Correio Brasiliense, denúncia de compra de votos ameaça a reeleição. O Globo, novo laudo reforça a tese de que Zuzu Ângel foi assassinada. Jornal do Comércio do Recife, Frei Damião está em coma. Estado de São Paulo, metalúrgicos do ABC querem reduzir greves. Gazeta Mercantil, fundos dos Estados Unidos querem comprar o Banespa. E as denúncias de corrupção no Congresso derrubaram as bolsas. Os negócios fecharam com baixa de 0,3% em São Paulo e com valorização de apenas 0,07% no Rio. As bolsas brasileiras tinham registrado uma alta de quase 2% no dia anterior. No exterior, as bolsas também estão em queda. Em Nova York, os negócios fecharam ontem com baixa de 0,25%. Em Frankfurt, na abertura do pregão de hoje, houve uma queda de 1,2%. Em Londres, a baixa é de 0,15%. E em Tóquio, a bolsa fechou hoje com uma pequena alta de 0,4%. E as cotações do dólar continuam estáveis. Na Europa, o dólar reagiu à desvalorização que registrou nos últimos dias e está em alta frente ao marco e ao iene japonês. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,06 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,05 e vendido a R$ 1,08. O paralelo teve a mesma cotação no Rio e em São Paulo, comprado a R$ 1,11 e vendido a R$ 1,13.
E o dólar está cotado hoje na Europa a 1,70 marco Fênix, 5,7 francos franceses, 61 pence da libra esterlina e 118,9 ienes. Vai ser aberto daqui a pouco em Belo Horizonte o terceiro Encontro das Américas. Os ministros de comércio de 34 países do continente vão discutir até sexta-feira a criação da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Ao vivo de Belo Horizonte, vamos com a repórter Ana Ciribelli. Ana Paula. Hoje acontece a abertura oficial do encontro às 9 horas da manhã, aqui no Minacentro, em Belo Horizonte, com a presença do ministro da Indústria e Comércio, Francisco Dornelles. Vão participar ao todo 34 países, mas todas as atenções estão voltadas para Brasil e Estados Unidos. O governo brasileiro reclama das barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos para a importação de produtos. Já o governo norte-americano nega que esteja acontecendo protecionismo. Este é o clima que o presidente Fernando Henrique Cardoso vai encontrar amanhã, quando chega a Belo Horizonte para participar do encontro. Amanhã e sexta-feira acontecem as reuniões dos ministros de 34 países que vão tirar o documento oficial do encontro. Leilane. Pela primeira vez em mais de um ano, a balança comercial apresenta um resultado positivo. O superávit comercial das 2 primeiras semanas de maio foi de 73 milhões de dólares. O país exportou 1 bilhão e 418 milhões e importou 1 bilhão 341 milhões de dólares. A exportação de produtos agrícolas e as restrições impostas às importações pelo Banco Central foram os responsáveis por esse resultado. Mesmo assim, o governo ainda espera um déficit de até 700 milhões de dólares na balança deste mês. A roda viva do mercado econômico-financeiro no Brasil e no exterior. Cotações, investimentos, impostos, abastecimento, produção, mercado de trabalho. Conta Corrente, o seu jornal de economia, com Tamara Leptel e Sérgio Aguiar. De segunda a sexta, 12h30 e 8h30 da noite. Horários alternativos, segunda a sexta, 6h30 da manhã, 2h30 da tarde e 11h30 da noite. Dive Adventures, abrindo o segundo ano da série Uma Viagem ao Final do Mapa Mundi. Nova Zelândia, a mais perfeita união entre tradição, ecologia e beleza. 3 ilhas exuberantes formando um país único. Geografia, flora e fauna ímpares. Lawrence Wah mergulha nos encantos naturais e mistérios da canoa de pedra. Nova Zelândia, imagens inéditas numa aventura exclusiva. Dive Adventures, dia 24, 10h20 da noite, no GNT. Sai um novo laudo sobre a morte da estilista Zuzu Angel. Zuzu morreu em circunstâncias misteriosas em 76, quando fazia campanha para encontrar o corpo do filho, um militante político desaparecido durante o regime militar. O novo laudo foi divulgado na edição de hoje do jornal O Globo. O laudo, feito a pedido da Comissão dos Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, contesta a versão oficial do governo militar. Se a estilista estivesse dormindo ao volante quando sofreu o acidente, teria machucado todo o rosto. Mas o novo laudo revela que Zuzu Angel teve muitos ferimentos no lado esquerdo da cabeça. Segundo a perícia, provavelmente ela estava acordada e teria olhado para o lado ao desviar de um obstáculo, talvez um carro. Zuzu Angel morreu na madrugada de 14 de abril de 76, no Rio de Janeiro, 5 anos depois do desaparecimento do filho, Stuart Angel. A estilista, que muitas vezes enfrentou o governo militar, reconhecia o perigo de vida. Com a divulgação deste novo laudo, a família de Zuzu Angel espera provar que ela foi assassinada. E está marcado para hoje o julgamento de Paula Tomás, acusada de matar a atriz Daniela Pérez em dezembro de 92. O repórter Vinícius Dondola está no Fórum do Rio e tem as informações. Vinícius. O julgamento deve começar a 1h da tarde aqui no primeiro tribunal do júri. É o mesmo lugar onde foi julgado o ator Guilherme de Pádua em janeiro. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. A promotoria também vai pedir a condenação de Paula Tomás por homicídio duplamente qualificado. A pena varia de 12 a 30 anos de prisão. Paula Tomás já está na cadeia há 4 anos e meio.
A condenação ou a absolvição dela está nas mãos de 7 pessoas que compõem o júri popular. Aqui, ninguém sabe ao certo quando acaba o julgamento. A previsão de término, é para sexta-feira. Leilani. Céu nublado em quase todo o país. Deve chover forte em algumas regiões, mas parte da região sul continua a enfrentar estiagem. Carlos Magno. As áreas de instabilidade que se formaram na Argentina, Paraguai e Bolívia chegam ao Brasil e estão provocando pancadas de chuva. Nas imagens do satélite vemos as nuvens chegando ao país e cobrindo boa parte do centro-oeste, sul e no interior de São Paulo. Na área mais escura, que cobre as cidades de Santo Ângelo, Chapecó e Foz do Iguaçu, no oeste da região sul, a chuva prevista para hoje deve deixar o solo com umidade suficiente para a germinação do trigo. Mas as pancadas devem ser isoladas. Na área mais clara, no interior, passa por Santa Maria e vai até São Paulo, o clima continua seco sem previsão de chuva. Na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, o vento úmido da massa de ar polar que está no oceano deixa o céu nublado com chuvisco. O calor e a alta umidade do ar deixam a quarta-feira bastante chuvosa no extremo norte do país, na faixa que cobre o estado do Amazonas. Nas outras regiões, o sol predomina. A temperatura no momento é de 23 graus em São Luís e bastante frio em Brasília, 13 graus. A máxima prevista é de 27 no Rio de Janeiro e 23 em Florianópolis. Participação nos lucros. Esta é a forma que as empresas encontraram para incentivar empregados num tempo de salário fixo e vida cara. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, essas são as novas relações entre patrões e empregados? Renato, vão ficando mais modernas as relações entre empresas e trabalhadores. Os trabalhadores vão garantindo aí com produtividade e qualidade algum dinheiro a mais no seu bolso. No ano passado, para cá, dobrou no estado de São Paulo o número de empresas que estão distribuindo parte do lucro aos seus funcionários. Esses operários já fazem os cálculos. Se cumprirem as metas de qualidade e produtividade que definiram junto com os patrões, o faturamento da empresa crescerá e cada um poderá receber até um salário a mais em outubro. Para o funcionário só tem benefícios e eu diria para a empresa também. Quer dizer, é uma negociação ganha-ganha. Todos aqui já sentiram o gostinho de participar do lucro da empresa. Quando o programa foi implantado no ano passado, cada um recebeu um prêmio de R$ 320 em média. Todo mês a gente tem uma meta de produtividade, né? Então todo mundo está pulando, conquistando, brigando para chegar lá na frente, né? Isso é bom tanto para o nosso bolso, né? Que futuramente a gente vai ter a nossa parte nos lucros, como é bom para a empresa também, que vai atingir seus objetivos. De um ano para cá, praticamente dobrou o número de empresas que adotaram programas de participação dos empregados nos lucros. Um levantamento feito por uma empresa de consultoria de São Paulo constatou que em 1996, 32% do total de empresas de São Paulo distribuíram lucros aos empregados. Neste ano de 97, o número já subiu para 63%. Foram pesquisadas 250 empresas. 157 distribuíram lucros a 450 mil operários. E 74 estudam a possibilidade de implantar um plano semelhante. Nas companhias que adotaram o programa, aumentaram a produtividade, a satisfação dos funcionários e a qualidade dos produtos e serviços. O trabalhador sabe que se ele funcionar, se ele trabalhar, se ele der mais qualidade, mais produtividade, faltar menos, tiver menos acidente de trabalho, ele vai receber um salário maior. A ideia é que cada um discuta os seus problemas e que encontre dali a melhor saída para alavancar o negócio, porque as partes mais interessadas sempre são os trabalhadores e a empresa. O resultado dali vai gerar lucro, participação para os dois lados, não é só lucro. É uma consciência nova que vai surgindo e talvez explique o sucesso no interior do estado de São Paulo de muitas empresas que, além de melhorar a vida do trabalhador, chegam a dobrar o faturamento. Em Marília, a participação dos empregados no lucro das empresas atingiu a produção de biscoitos. Responsáveis por 14% do consumo nacional, as indústrias dividem com 2.000 funcionários a fatia da produtividade que ultrapassa as metas fixadas. Até esta multinacional concordou em distribuir 75% do salário e mais R$ 350 para cada trabalhador a título de prêmio.
O sindicato que apresentou e intermediou as propostas quer ampliar o benefício para 60 empresas do setor. No município de Tarumã, essa usina adotou um sistema de participação nos resultados 5 anos antes da regulamentação feita pelo governo. O salto na produtividade deixou a empresa entre as 10 maiores produtoras de açúcar e álcool do país, entre as 5 maiores produtoras de açúcar refinado. O faturamento anual também dobrou e hoje chega a 350 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, a empresa abriu mão de 4 milhões de reais em prêmios por produtividade. A direção dividiu a usina em 8 departamentos e definiu metas específicas. Os 6 mil funcionários são informados com jornais e quadros de aviso. No setor de moagem, as 1.009 sacas de cana correspondem ao lucro que vai ser dividido com os trabalhadores. No ano passado, João Batista dos Santos, do Departamento de Máquinas, recebeu R$ 560 por participação, R$ 110 a mais que o próprio salário. Paguei várias contas que eu estava devendo, estava um pouquinho enforcado, né? Então, para mim veio numa hora boa, ótima mesmo. A produção de 5 milhões de toneladas em cana moída é a maior nos 50 anos da empresa. Além da produção de açúcar e álcool, nós temos investido na produção de suco de laranja, na produção de chá pronto para beber, na produção de leite, de abacaxi. E nós estamos adotando esse mesmo modelo nessas empresas, visando que esse resultado se repita. E os empresários acham que pode aumentar ainda mais o número de indústrias que dão participação nos lucros. Tudo depende agora do governo de botar em vigor a lei de dezembro de 94, que isenta as empresas de encargos trabalhistas quando distribuem lucro aos operários. Renato, e da parte dos trabalhadores, tem mais. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o Paulo Pereira da Silva, disse para o Tramontina, aqui da TV Globo, que os operários estão gostando tanto da novidade que está difícil até fazer greve, viu? Quando param os trabalhadores, é só por algumas horas, porque ninguém quer perder a produtividade da empresa, que garante, como você viu aí, salário, né, na hora de distribuir os lucros. Mais salário, né? Essa é a fórmula moderna da parte do Brasil que funciona. Há uma outra parte que a gente sabe que não funciona assim. Mas essa, pelo menos, é a parte que funciona. E os bancos estrangeiros que estão no Brasil começam a, cada vez mais, a acreditar que essa parte que funciona vai continuar funcionando e estão entrando na área de crédito ao consumidor. Eles estão de olho em novos clientes que melhoraram a renda graças à estabilização da economia. Nos últimos 12 meses, os bancos estrangeiros injetaram quase 2 bilhões de dólares no mercado financeiro do Brasil. A maior operação foi a compra do Bamerindos. Além do valor, 1 bilhão de dólares, o que chamou a atenção dos analistas de mercado foi o fato do Hong Kong Shanghai Bank ter se interessado pela área de varejo. É a primeira vez que isso acontece. Um banco estrangeiro vem ao Brasil para atuar junto ao grande público. Consultores na área financeira dizem que esse é o começo de uma nova era no setor bancário e um sinal de que outras instituições estrangeiras também podem entrar no país. A entrada nos últimos meses é apenas uma demonstração inequívoca desse interesse, sobretudo uma entrada na área de varejo, que é mais significativa ainda. Eu acho que provavelmente nos próximos 2 anos, se nós levarmos em conta, inclusive, a privatização potencial de 2 ou 3 grandes bancos estaduais, mais a expansão dos próprios bancos estrangeiros que já estão aqui no Brasil, nós poderemos contar com recursos bastante superiores a esses. Este economista especializado em mercado financeiro diz que os bancos estrangeiros querem ganhar espaço no Brasil, assumindo grandes redes já montadas, porque estão de olho nos clientes de renda mais baixa. São aqueles que passaram a comprar mais comida e eletrodomésticos depois do Plano Real e que agora podem se transformar também em bons consumidores de serviços bancários, abrindo uma conta corrente pela primeira vez e aplicando na caderneta de poupança. Quem poupa no Brasil, hoje, na faixa de R$100, R$200 por mês, não estava usando o sistema financeiro. Vai precisar usar. Para ganhar esse consumidor, os bancos estrangeiros vão apostar na melhoria dos serviços. Mais tecnologia, preços mais baixos. Os resultados devem aparecer a médio prazo, mas a guerra de tarifas vai beneficiar os clientes. Ao longo do tempo, os bancos vão ter que baixar as tarifas, porque realmente, o que vai acontecer? À medida que entra mais banco estrangeiro, bancos nacionais não vão aguentar a competição, vai ter fusão bancária. Aí os bancos vão ficar mais eficientes e vão baixar as tarifas, não tem nem a dúvida.
Esse diretor de um banco estrangeiro já instalado no Brasil diz que novas agências estão sendo abertas para alcançar o grande público. O banco, além de preservar a sua atual clientela, que é muito importante, mantendo o serviço de altíssima qualidade, o banco enxerga outras grandes possibilidades de crescimento em outras faixas de renda. Por exemplo, oferecendo produtos diferenciados como crédito imobiliário, como fundos mútuos de investimento, produtos muito inovativos. Parece que dessa vez o consumidor vai sair ganhando. As cotações do café fecharam ontem com alta de 2,3%. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros, as cotações da soja e do boi gordo permaneceram estáveis. O café foi vendido a R$ 246,25 a saca. A soja foi negociada a R$ 16,55. E a arroba do boi gordo foi vendida a R$ 25,02. Para eles, a folha em branco é um desafio. Desenham tramas, compartilham experiências, irradiam sonhos. Quem vive da palavra escrita se revela. Espaço Aberto, com Pedro Bial. Quarta, 9h30 da noite. Horários alternativos. Quinta, 1h30 e 8h30 da manhã. 1h30 e 6h30 da tarde. Tom Hanks falando português? Não vamos fazer isso, cavalheiros. Não vamos fazer isso. Não vamos ficar 10 minutos nos jogando contra a parede, porque vamos continuar com o mesmo problema. Tentar descobrir uma maneira de sobreviver. Melhor assistir no Telecine. We're not doing this, gentlemen. We are not going to do this. We're not going to go bouncing off the walls for 10 minutes. Because we're just going to end up right back here with the same problems. Trying to figure out how to stay alive. Telecine. Filmes com som original. As tropas rebeldes do Zaire se aproximam da capital Kinshasa e podem tomar a cidade em no máximo 4 dias. Segundo as agências internacionais, o exército de Laurent Kabila está a menos de 100 quilômetros da capital. O presidente Mobutu deve se encontrar hoje mais uma vez no Congo com o comandante rebelde. A conversa é para tentar um acordo de saída pacífica de Mobutu do governo. Eles discutem também medidas para evitar que a capital seja tomada com violência. São as seguintes as manchetes dos jornais internacionais. Nos Estados Unidos, New York Times, rebeldes do Zaire preparam a marcha final contra Kinshasa. Wall Street Journal, presidente Clinton pode apoiar o projeto de lei que proíbe abortos em estágio avançado. O Brasil está na primeira página do Clarim, em Buenos Aires. Denúncia de compra de votos ameaça a reeleição. Em Tóquio, o Asahi Shimbun repercute a renúncia do embaixador japonês em Lima. Críticas do governo foram o motivo da saída de Aoki. Herald Tribune, rebeldes do Zaire entram na capital. Le Monde em Paris, os desacertos da geração Chirac sobre a crise nos partidos de direita na França. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, ataques contra estrangeiros em Kinshasa. Süddeutsche Zeitung, promessa de paz entre a Rússia e a República da Chechênia. Yeltsin e Machadov fazem acordo. Em Londres, Daily Telegraph, novo imposto sobre o telefone celular. The Independent, imposto sobre a telefonia vai render ao governo 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Esse novo imposto para a telefonia celular, mais o investimento em educação e uma boa briga contra o porte de armas são os assuntos que devem estar hoje na abertura oficial do Parlamento Britânico. Agora, sob a liderança, o comando, a maioria do trabalhista Tony Blair. Vamos a Londres com Ana Luísa Guimarães. Ana Luísa, quais são as novidades já anunciadas pelo governo trabalhista? Renato, como a gente viu nas manchetes dos jornais ingleses, quem usa telefone celular aqui na Inglaterra vai ter um novo imposto para pagar. Essa é uma das medidas do governo Tony Blair que estão sendo divulgadas hoje no discurso da rainha na abertura do parlamento. As prioridades são educação, saúde e combate ao crime. Mas o governo trabalhista também anuncia a criação de um salário mínimo para os ingleses, investimentos na previdência social e a devolução da autonomia política à Escócia e ao país de Gales. A abertura do parlamento é uma das cerimônias mais tradicionais da Inglaterra. A rainha chega de carruagem, entra na Casa dos Lordes usando manto e coroa e segue para o trono. Um representante é enviado à Casa dos Comuns, onde ficam os deputados, mas eles lhe fecham a porta rispidamente. O gesto representa a independência dos dois poderes.
O representante, então, bate 3 vezes a porta, pedindo permissão para entrar e convida os deputados a ouvir a rainha na Casa dos Lordes. Eles saem em fila, conservadores e trabalhistas lado a lado. No trono, junto ao marido, a rainha leu o discurso com as propostas do governo. Logo no começo, ela fez uma referência aos encontros que vai ter com chefes de Estado estrangeiros. O primeiro a ser mencionado foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que virá à Inglaterra em dezembro. By His Excellency, the President of Brazil, in December. Depois da cerimônia de abertura do parlamento, o primeiro... Mas desde que o Ministério de Saúde italiano proibiu essa prática por medo da doença da vaca louca, os moradores de Campione têm sofrido com a falta do alimento. O prefeito Roberto Salmoiraghi não concorda com o decreto. É possível que o Ministério de Saúde tenha suas razões, mas eu acredito que esta comunidade de 2.200 habitantes, que está acostumada ao estilo de vida suíço, precisa ter carne. O que fazer? Aonde ir? Há 2 possibilidades: comprar de contrabando, uma opção pouco real, ou comer peixe. Mas não podemos comer peixe todos os dias. Campione forma parte da Itália, mas se abastece de alimentos da Suíça. Comprar carne da Itália é difícil por causa das taxas alfandegárias. O prefeito diz que é possível comprar carne na Itália e trazê-la, mas a importação pessoal diária, que superar 500 gramas, está sujeita ao pagamento de impostos na Suíça. Temos um cassino, um asilo e um berçário. O que colocaremos na mesa? Pergunta Salmoiraghi. O decreto italiano sobre a carne suíça provocou o fechamento de um restaurante. E os 600 convidados para um jantar de gala no cassino não puderam comer carne. O chefe diz que eles estão servindo peixe e frango. E teve uma semana que ofereceram cordeiro. Campione já pediu ao Ministério de Saúde em Roma que solucione esta crise. Mas por hora, o peixe continuará dominando a dieta na região. Promoção é a chave do sucesso em Cannes. Com essa teoria, o polêmico disc jockey americano Howard Stern lançou seu filme no Festival de Cinema francês. Irreverente, o disc-jockey nova-iorquino disse que para se promover em Cannes é preciso se humilhar, ser o mais imbecil possível. De boneco inflável e com 3 moças seminuas a tiracolo, Howard Stern lançou Private Parts, ou partes privadas. Howard Stern e seus colegas do rádio interpretam eles mesmos no filme. O programa diário, ouvido por 18 milhões de pessoas nos Estados Unidos, coloca no ar entrevistas destemperadas com doses abusivas de sexo. Numa das cenas do filme, Howard pede a uma ouvinte que sente sobre uma caixa de som. E numa conversa erótica, ela acaba tendo um orgasmo ao vivo. Pode acontecer de tudo mesmo. Gente bonita, muita paixão e alto astral. Estes são os ingredientes de... Assim misturadinho.